Olá, eu sou o professor Alexandre Maza, sou pós-doutor em Direito e tenho muito orgulho de iniciar nesse bloco, nessa aula, o nosso curso de Direito Administrativo para as carreiras jurídicas. Muito bem, nesse bloco nós vamos tratar da primeira parte das noções gerais do Direito Administrativo, que no seu edital pode cair com o nome esquisitinho de noções propedêuticas. Olha que estranho, né? Noções propedêuticas ou noções iniciais, noções gerais do direito administrativo. Você já percebeu uma coisa? As pessoas não sabem a diferença entre um conceito e uma definição. Não é estranho isso? A gente trata de conceito e definição como se fossem a mesma coisa e, na verdade, não são a mesma coisa. Você vai entender aqui nessa aula qual é a diferença. Então, vamos lá. Nós vamos tratar nesse nosso primeiro encontro do conceito taxonomia. Mas eu nem sei o que é taxonomia, não tem problema, nós vamos ver aqui. E características técnicas do direito administrativo. Então, vamos lá. Aqui eu começo mostrando a diferença entre conceito e definição. Que eu disse para você, né? Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Diz lá, ó, existe uma diferença entre um conceito e uma definição. Olha o que é o conceito. Conceito é uma ideia geral e abstrata. Gente, o conceito é uma noção vaga a respeito de alguma coisa. Agora, e a definição? A definição é a operação do espírito consistente em determinar a compreensão caracterizando um conceito. Então, eu resumi a diferença aqui. Ó. O conceito é uma ideia, a definição é o processo de enunciar corretamente essa ideia. Então, vamos organizar isso aqui na cabeça. Olha só, o conceito de licitação, por exemplo, é a ideia do que é uma licitação. Por exemplo, a licitação é uma disputa, é uma competição, é alguma coisa que o Estado está obrigado a fazer antes de contratar fornecedores. Isso é um conceito, é uma noção vaga. O interessante é que o conceito de licitação, todo operador do direito tem, e muitas pessoas que não são da área do direito, também tem pessoas que mexem com a máquina pública, têm a ideia geral do que é uma licitação. Se uma notícia de jornal falar, por exemplo, que houve uma fraude numa licitação, praticamente todos os leitores vão entender do que a notícia está falando, porque as pessoas têm uma ideia geral do que é a licitação. Só que o conceito de licitação, ele não é algo importante para o direito. Nós precisamos da definição. Porque a definição é um processo técnico, é um processo intelectual de delimitar um objeto. Então, dificilmente eu vou errar um conceito. Se eu falar para você licitação, o conceito você sabe. Agora, a definição de licitação é que é algo para um especialista. Então, a ideia de que a licitação é um procedimento administrativo que o Estado é obrigado a realizar para a escolha de fornecedores, isso não é o conceito, isso é a definição. Interessante, né? Quer ver outra coisa muito curiosa a respeito disso? Todos os editais, quando vão perguntar a definição como parte da matéria, em qualquer disciplina, em vez de usar a palavra definição, eles falam o conceito. Então, vem lá, por exemplo, dentro de ato administrativo, conceito de ato administrativo. Cara, eles não querem saber o conceito. Na verdade, eles querem saber a definição. O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade, que é aquela delimitação técnica do objeto. Ou seja, embora haja uma diferença importante entre conceito, que é só ideia, e definição, que é o processo técnico de delimitação do objeto, os editais costumam considerar as duas palavras como se fossem a mesma coisa. Ou seja, se o seu edital te pedir o conceito de algum instituto, você tem que dar a definição. Que coisa, né? Pois é.
Então, as pessoas confundem as duas coisas, você já sabe a diferença, e os editais tratam as duas noções como se elas fossem uma coisa só. Então, eu vou tratar de conceito e definição como a mesma coisa em respeito ao seu edital, mas você já sabe que há essa sutil diferença. Muito bem. Vamos avançar aqui para analisar, então, o que seriam as definições doutrinárias, né? Mas que eu vou chamar de conceitos doutrinários, porque é assim que cai na sua prova. Eu sempre vou tratar aqui, gente, dos nossos 4 grandes administrativistas. Sempre, tá? Fazendo uma comparação entre o Eli Lopes Meirelles, né, o pioneiro do direito administrativo no Brasil, o Celso Antônio Bandeira de Mello, nosso maior administrativista, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, a predileta. O livro dela é o predileto de quem estuda para direito administrativo em concurso, e o José dos Santos Carvalho Filho, o grande Carvalhinho, que é idolatrado pelas bancas. O livro dele é muito utilizado em bancas, tá bom? Então, vamos lá. Como que o Eli Lopes Meirelles dá a definição ou conceitua o direito administrativo? O Eli dizia o seguinte, olha, o conceito de direito administrativo brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Chama a sua atenção aqui para o fato de que o Eli Lopes Meirelles destaca a ideia dos fins desejados para o Estado. Então, ele enfatiza no conceito dele uma noção finalística do direito administrativo. Então, enquanto as outras duas funções básicas do Estado, legislar e julgar, são atividades mais abstratas, uma de criação da norma, legislar, né, e outra de solução de conflitos de interesse, julgar, a função administrativa não, ela é muito concreta, ela é muito cotidiana, do dia a dia, porque ela é realizada para atender aos fins do Estado. O direito administrativo estuda essa atividade de realização dos fins do Estado. Esse seria o objeto para Eli Lopes Meirelles. Então, ele tem um critério finalístico. Bom, avançando, aí nós temos o nosso maior cientista do direito administrativo brasileiro, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Você vai ver que o conceito dele é muito mais científico. Ele diz assim, o direito administrativo é o ramo do direito público. Então, aqui já tem algo muito importante, tá? Que é a taxonomia do direito administrativo, vamos ver daqui a pouquinho, é o ramo do direito público, que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. Então, veja que interessante. Primeiro, o professor Celso Antônio, como ele é um cientista de primeira ordem, ele começa dando a natureza jurídica do direito administrativo, dizendo é o ramo do direito público, ou seja, nas grandes classificações que os ramos do direito têm, todos os ramos podem ser ou de direito público ou de direito privado. Direito público quando estudam atividade estatal, direito privado quando estudam atividades de particulares. Então, o professor Celso Antônio começa dizendo o direito administrativo é do primeiro time, porque ele estuda atividades estatais. Mas quais atividades estatais? Essa função administrativa, tá? Que é função típica, mas não exclusiva do executivo, tal. Então, o professor Celso Antônio não tem um conceito finalístico, como o do Eli Lopes Meirelles. O conceito dele é um conceito mais objetivo, é um conceito mais formal, ok? Bom, professora Maria Silvia Zanella de Pietro, grande professora Maria Silvia. Então, ela vai dizer assim, olha, é o ramo do direito público, então aqui ela também fala da taxonomia, natureza jurídica, que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Ainda tem por objeto a atividade jurídica não contenciosa que exercer e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então, veja que a professora Maria Silvia, ela absorve uma parte do conceito do Eli, essa noção finalística aqui, né, consecução de seus fins, e também uma parcela do conceito do professor Celso Antônio, ao falar que é um ramo do direito público, etc. Então, o conceito da professora Maria Silvia é um conceito híbrido entre o finalístico e o formal. Destaque para essa ideia de atividade jurídica não contenciosa. O que ela quer dizer com isso?
Quando ela fala que a função administrativa tem por objeto atividade estatal jurídica não contenciosa, ela está distinguindo a função administrativa da função jurisdicional do Estado. Porque isso é um problema que a doutrina sempre enfrentou. Distinguir as funções estatais da função legislativa é fácil, porque a função legislativa é a única que cria a norma abstratamente. Ela vai lá e inova na ordem jurídica. Agora, uma vez criada a norma, o executivo e o judiciário, nas suas funções, eles aplicam a norma que o legislativo criou. Mas qual que é a diferença da forma como um aplica, o executivo, para a forma como o judiciário aplica? A professora Maria Silvia deu aqui a opinião dela, ela diz assim: o judiciário aplica a norma diante de uma lide, de um conflito, de uma atuação contenciosa. A administração pública não. É uma atuação anterior à existência da lide, não contenciosa nesse sentido, né, de que não há uma lide. O objetivo aqui é diferenciar a função administrativa da função jurisdicional. Aí vem o professor José dos Santos Carvalho Filho, grande Carvalhinho, e diz assim, olha, o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas, essa é uma parte muito importante do conceito dele, entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e a coletividade a que devem servir. O professor Carvalhinho tem um conceito bastante diferente. Primeiro que, no conceito dele, ele indica essa ideia de normas e princípios. Tá? Porque aqui ele está conceituando o direito administrativo como ramo jurídico mesmo. Então ele fala, o objeto do direito administrativo são normas e princípios. Nós vamos ver que essa diferença entre normas e princípios ela já está um pouco superada na doutrina, mas é um começo que o Carvalhinho usa. E ele destaca a ideia de que essas normas e princípios regem relações jurídicas. Esse é um conceito bastante moderno, porque a teoria da relação jurídica em direito administrativo é uma teoria bastante avançada, porque ela pressupõe que os particulares são titulares de direito frente à administração pública. Relações jurídicas de direito administrativo são relações entre o poder público e cidadãos. Para você entrar numa relação jurídica, você tem que ser um titular de direitos, você tem que ser uma pessoa. E não faz muito tempo que o direito administrativo passou a aceitar a ideia de que existem relações jurídicas entre a administração e o particular. Porque antes dessa ideia de uma relação jurídica entre a administração e o particular era um mero objeto da atividade estatal. Daí aquele nome horrível que se deve evitar de administrado para se referir ao particular. A administração exerce a atividade dela e o particular é só um administrado. Essa noção passiva de que ele é objeto da atividade estatal. Isso está caindo em desuso. Não, o particular ele está dentro de uma relação jurídica, ele é titular de direitos, ele pode forçar, obrigar a administração a agir. E tudo isso faz parte de uma teoria chamada de teoria da relação jurídica de administração pública, de que eu vou falar em diversos encontros nossos aqui. Então, perceba. Cada um dos nossos 4 grandes autores destaca uma parte que considera importante nesse processo de definição, que eles chamam de conceito, mas é uma definição do nosso ramo jurídico. Legal. O que você tem que guardar disso tudo? Que o direito administrativo é um ramo do direito público, porque estuda atividades estatais, que tem por objeto princípios e regras que disciplinam a função administrativa. Então, se você guardar esses 3 elementos, ramo do direito público, que tem por objeto princípios e regras, que disciplinam a função administrativa, você já está muito bem servida, muito bem servido aí para a sua prova. Vamos avançar mais um pouquinho, tá? E vamos falar um pouquinho agora de taxonomia, natureza jurídica do direito administrativo. Bom, pode aparecer na sua prova natureza jurídica, pode aparecer essa palavra estranha taxonomia ou então com outra grafia taxinomia. As 3 coisas são sinônimas. O que é o processo de definir a taxonomia? Taxonomia é o estabelecimento da natureza jurídica de um objeto no direito. Ou seja, quando alguém te pergunta a natureza jurídica de algo, a taxonomia, você tem que classificar esse algo
esse objeto dentro das grandes categorias do direito. Então, por exemplo, qual que é a taxonomia da compra e venda em direito civil? A compra e venda é um negócio jurídico, comutativo, bilateral, blá, blá, blá. Isso é a definição da natureza jurídica. Para que serve definir a natureza jurídica, a taxonomia? Você classifica um objeto dentro das grandes categorias porque, a partir daí, você define as normas aplicáveis, o regime jurídico aplicável. Portanto, estabelecer a natureza jurídica do direito administrativo é o primeiro passo para saber quais são os princípios e as regras que disciplinam a função administrativa. Legal? Por isso que a gente pode voltar aqui e a gente fixar a seguinte ideia. Qual que é a taxonomia do direito administrativo? Nós já vimos, é um ramo de direito público. É um ramo de direito público. Então, você pode deixar registrado que o direito administrativo tem taxonomia de ramo do direito público porque ele estuda atividades estatais. E eu quero fechar aqui com algumas características técnicas do direito administrativo no Brasil. Isso aqui é um assunto que eu adaptei de um grande administrativista francês que foi catedrático da Universidade de Paris, o professor Jean-Henri Verrot. Ele fala num famoso livro dele, traduzido para o português, lá pela editorial Medina, e ele fala de características técnicas do direito administrativo, só que ele fala isso em termos gerais. Eu adaptei isso para a realidade brasileira e destaquei aqui duas que me parecem mais importantes. Em primeiro lugar, o direito administrativo é um ramo recente. Recente, se nós compararmos, por exemplo, com o direito civil. O direito civil, você sabe, é um ramo milenar. No mínimo, remonta aí ao direito romano, com uma história próxima a 2000 anos. O direito civil é bastante antigo. O direito administrativo não, é um ramo recente. Olha que interessante. Ele nasce, segundo a maioria da doutrina, nessa data de 28 de fevereiro de 1800, por meio de uma lei francesa, conhecida como Lei Francesa do 28 Pluvioso, do ano 8. Olha que esquisito, gente. Quando aconteceu a Revolução Francesa, os revolucionários eles reiniciaram a contagem do tempo, como se a Revolução Francesa tivesse sido mais importante que o nascimento de Cristo. Então eles falaram assim, não, então, já que nós fizemos uma revolução desse tamanho, vamos zerar a contagem do tempo e iniciar de novo. Por isso que o ano 8 é o ano 8 após a Revolução Francesa, tá? Bom, e depois desistiram disso, voltaram a contar como o mundo inteiro, porque não tinha sentido. Então, quando a gente fala 28 pluvioso do ano 8, é nessa contagem revolucionária, tá? O importante é que você saiba, essa lei é considerada a certidão de nascimento, como se diz, do direito administrativo moderno. A certidão de nascimento. O direito administrativo nasceu nessa data, 28 de fevereiro de 1800. Claro, é uma data que vale para a França, mas como é o nascimento do direito administrativo no mundo, ela se aplica também à nossa realidade. Outra coisa interessante. Segunda característica técnica, o direito administrativo não está codificado, tá? Pois a sua base normativa decorre de legislação esparsa e codificações parciais. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? O direito administrativo no Brasil ele não está reunido num código só, ele tem codificações parciais. Então, uma das características, que também vale para a França, é que ele não está codificado. Interessante, o Verrot falava ainda que o direito administrativo é um ramo jurisprudencial. Só que essa terceira característica técnica não vale para o Brasil, porque no Brasil ele não é predominantemente jurisprudencial. Ele é assim na França por causa do modelo do contencioso administrativo francês, que nós veremos mais para frente na aula de controle. Tá? Então, guarde basicamente essas características. É um ramo recente e um ramo que não está codificado. Resumindo tudo o que nós vimos, o direito administrativo tem taxonomia de ramo de direito público.
Ele pode ser conceituado, que na verdade é uma definição, mas o seu edital vai falar em conceito, como o ramo do direito público, que estuda princípios e regras disciplinadores do exercício da função administrativa e que tem como características técnicas, segundo o grande autor francês Jean Rivero, ser um ramo recente, tá, e não estar codificado. É isso.